Muito bem, queridos irmãos, eu espero que o áudio esteja ok dessa vez. Nós tivemos algum problema aqui, eu tive que fazer um ajuste aqui no áudio. Espero que agora o áudio esteja bom. Muito bem, vamos retomar. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. O tema que vamos falar é a respeito do casamento, como sendo um desafio que as igrejas enfrentam, essa série de mensagens em que estamos falando sobre a importância de entendermos algumas questões do ponto de vista bíblico. E lemos capítulo 7 de 1 Coríntios, do versículo 1 ao versículo de número 17. Creio que o áudio esteja ok. Louvado seja Deus. Melhorou, né? Muito bom. Meus irmãos, eu quero tratar desse assunto e quero fazer, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu quero compartilhar com vocês algumas questões importantes para a gente entender o capítulo 7 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Sem essas questões preliminares, nós vamos ter dificuldades de entender o que Paulo está dizendo a respeito das suas considerações, a respeito daquilo que ele nos ensina no capítulo 7. Lembrando o seguinte, que a carta de Paulo aos Coríntios ela foi escrita em resposta a problemas que estavam acontecendo dentro da igreja. Tanto a família de Chloe, como uma comissão que está lá no capítulo 16, formado por Estéfanas e outras pessoas, foram até Paulo e levaram a Paulo algumas perguntas, algumas questões que estavam acontecendo. Essa comissão, por exemplo, que está lá no capítulo 16 de 1 Coríntios, foi até a cidade de Corinto, onde Paulo estava. Aliás, partiu de Corinto, foi até a cidade onde Paulo estava, para levar a ele as questões, os problemas que estavam acontecendo na igreja, além de uma oferta para abençoar o ministério de Paulo. E é a partir dessas perguntas, a partir desses problemas, é que Paulo escreve a carta. Portanto, o capítulo 7, na verdade, o que Paulo está fazendo é respondendo perguntas que são feitas pelos irmãos da igreja. Veja que Paulo já tratou a questão da imoralidade sexual, Paulo já tratou de outras questões de divisões, de outros problemas, e agora Paulo vai se concentrar especificamente na questão do casamento. Como é que a igreja deve proceder em relação ao casamento? Será que uma pessoa casada ela é superior espiritualmente a uma pessoa solteira? Será que uma pessoa que decide ficar solteira, que decide pelo celibato, está numa condição espiritual superior a quem decide se casar? Será que existe da parte de Deus um mandamento para que todas as pessoas casem? Ou será que o ideal de Deus é que ninguém case? Então, essas são algumas perguntas. Outras perguntas, por exemplo, será que no casamento o sexo é uma coisa pura, é uma coisa lícita? Ou será que é uma coisa que eu posso abster se eu quero ser uma pessoa que serve a Deus com mais intensidade, se eu sou uma pessoa espiritual? Será que a questão sexual não me atrapalha na minha espiritualidade? Então é uma das questões que eles tinham. Também a questão da pessoa se converteu e o cônjuge continua incrédulo. Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com o fato de conviver com uma pessoa que não é da igreja? Será que como cristão eu devo me separar dessa pessoa? Qual é o meu procedimento? Qual é a forma de eu agir? Se eu sou cristão e sou casado com um cristão, será que eu devo me separar? E se eu me separar, como eu devo me comportar? E se também eu sou solteiro, ou a pessoa é viúva, ou a pessoa é solteira, ou a pessoa dispõe de estar sozinha, será que a pessoa deve casar e o que ela deve observar quando casa? Então são algumas questões que são trabalhadas aqui no capítulo 7 de 1 Coríntios e que é muito importante a gente perceber. E antes de eu entrar aqui nas respostas que Paulo vai trabalhar, e é claro, nós vamos trabalhar direitinho essas questões, é importante você perceber que quando nós vamos ao estudo da Escritura, nós precisamos nos destituir da nossa opinião própria. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente não lê a Bíblia em busca do que a Bíblia quer dizer. A gente lê a Bíblia em busca do que a gente acha que a Bíblia quer dizer. E esse talvez seja um dos grandes problemas. Tem muita gente que não lê a Bíblia em busca do que a Bíblia tem a dizer, mas em busca daquilo que ele quer dizer com respaldo bíblico. Então são pessoas que ignoram determinadas passagens, são pessoas que distorcem a interpretação da Escritura. Os irmãos sabem que não apenas como teólogo, mas como mestre e doutor na área
especificamente na área de teologia, na área de Bíblia, eu tenho um compromisso muito forte, muito sério com a Escritura, com a interpretação da Escritura. Passei essa tarde estudando, especialmente no texto grego, para que a gente possa ter uma ideia um pouco mais profunda do que Paulo diz aqui. E algumas coisas me chamaram a atenção e eu quero compartilhar com você. Antes, porém, da gente entrar aqui nos primeiros versículos, e aí eu vou te dar uma chave para você entender o capítulo 7 de 1 Coríntios, é bom você entender um pouquinho de como era a cabeça dos cristãos que faziam parte da igreja. Veja que o pessoal de Corinto, eles não eram na sua maioria judeus. A maioria dos crentes dessa igreja eram gentios, especialmente gregos. E os gregos, eles tinham uma relação com a filosofia muito forte. Eles apreciavam a filosofia. A cidade de Corinto, as cidades gregas, elas foram criadas debaixo, se dobrando a cultura grega. E uma das coisas que influenciou muito o pensamento desses irmãos é uma doutrina filosófica chamada neoplatonismo. O que diz essa doutrina? Diz o seguinte: ensinado por Platão, que é um ensino, uma nova versão de Platão, mas que conservou os seus princípios filosóficos, de que o mundo é dividido em duas partes. Tem um andar de cima, que é o andar das coisas ideais, onde as coisas são perfeitas e excelentes, e o andar de baixo das coisas terrenas, onde as coisas que existem são apenas sombra daquilo que de fato é a perfeição. Então o que diz essa teoria? Segundo o que acreditavam muitas pessoas, o espírito, aquilo que é a parte imaterial, é a parte mais evoluída do ser humano. E toda a matéria é a parte de segunda classe, é a parte terrena, é a parte de baixo. Então o que os crentes, quando eles se convertiam com essa ideia, influenciados pela filosofia, eles acreditavam naquilo que a gente chama na teologia de dualismo. O que é o dualismo? Eu acredito que a alma é boa, mas o corpo é ruim. Que as coisas pertinentes à alma são superiores, são espirituais, e as coisas pertinentes à carne são materiais, são baixas, são de segunda categoria, são carnais, são terrenas. Então, a partir dessa filosofia, ou a partir dessa compreensão, algumas pessoas crentes estavam indo à igreja e estavam acreditando, por exemplo, que o casamento, as relações sexuais, por conter essa questão do envolvimento físico, não era algo espiritual. Então, alguns crentes estavam deixando de ter relações sexuais com as suas esposas por acharem que, por serem espirituais, deveriam se dedicar apenas à oração, deveriam se abster dessas questões carnais ou desses prazeres mais ligados à carne, porque eles acreditavam que o que vale mesmo é um ascetismo, o que vale mesmo é essa questão espiritual. Então, Paulo está trabalhando essa questão. Além disso, a cidade de Corinto era uma cidade marcada pela imoralidade. Então, muitas pessoas, depois de se converterem, eles queriam ir para o lado oposto. Era uma cidade muito ligada ao sexo. Então, alguns crentes, ao se converterem, acreditavam que não apenas eles deveriam se abster da imoralidade, mas também se abster da sexualidade. E alguns, então, ensinavam a igreja, em que Paulo estava falando aqui, ensinavam para as pessoas que o ideal de Deus é o celibato. Que Deus chamou as pessoas para que elas, de fato, não vivessem como qualquer outra pessoa. Então, uma pessoa, para ser espiritual, na ideia de muitas pessoas na igreja de Corinto, teria que ser uma pessoa que se abstém das questões carnais. E aí, então, os casamentos começaram a ter problemas, porque muitos cônjuges passaram a não ter mais relações sexuais. Além disso, o que aconteceu? Aqueles que eram solteiros eram incentivados a não casar. E aqueles que eram casados com pessoas não crentes eram incentivados a se separarem dos seus cônjuges, porque diziam: vocês agora são de Deus, vocês são crentes, como é que vocês vão conviver com as trevas? Como é que vocês que são adoradores de Deus vão conviver com adoradores de ídolos? E alguns crentes estavam se separando por conta de estarem em aliança ou de estarem casados com pessoas que não eram cristãs e assim por diante. Então, baseado em todo esse contexto, é que Paulo escreve essa carta. Então, para essa carta, especificamente esse capítulo 7, para orientar esses irmãos a respeito dessas coisas. Bom, o capítulo 7 está dividido em 3 partes, só para você entender, para ficar claro. Dos versículos 1 a 11, Paulo vai tratar da questão do cristão casado com cristão, do casamento cristão.
Então, do verso 1 ao 11, especificamente, ele vai trabalhar as questões que envolvem cristão casado com cristão. Dos versículos de número 12 até o versículo de número 23, Paulo vai trabalhar um pouco a questão dos cristãos casados com não cristãos, tá certo? E a partir do verso 25, Paulo vai trabalhar com a ideia dos que não são casados, dos cristãos que não são casados. Portanto, Paulo aqui divide bem. Os primeiros versículos ele fala de cristãos casados com cristãos, como deve ser esse relacionamento, depois o cristão casado com o não cristão, como ele deve enxergar essa relação, e depois aqueles que não são casados. Ele fala um pouco sobre solteiros e viúvos em alguns versículos, o versículo 7 no começo, depois ele vai tratar um pouco mais desse assunto a partir do versículo de número 25. Vamos começar pensando, meus irmãos, a respeito dos cristãos que são casados. Paulo começa no capítulo 7 dizendo o seguinte: quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, bom é que o homem não toque em mulher. É interessante observar que aqui algumas pessoas erroneamente vão achar que Paulo proíbe o casamento, ou que Paulo é contra o casamento. Isso não é verdade, porque você vai ver, por exemplo, que a Bíblia recomenda o casamento. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, vai dizer que não é bom que o homem viva só. Você vai ver, por exemplo, o autor de Hebreus dizendo que honrado dentre todos seja o casamento. Você vai ver o próprio apóstolo Paulo no capítulo 5 falando a respeito do casamento, dizendo do sublime propósito do casamento de ser uma figura de Cristo com a sua igreja. Portanto, é inconcebível achar que Paulo está escrevendo com esse verso, que Paulo está recomendando as pessoas a não casarem. Não é verdade. O que Paulo está dizendo é que as circunstâncias, e depois mais para frente esse verso primeiro vai ficar claro, que as circunstâncias, as dificuldades circunstanciais que eles estavam passando, exigia ou sugeria que ser casado era uma desvantagem. Depois eu vou falar sobre isso. Mas aí ele vai então dizer no versículo 2, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher deve ter o seu próprio marido. Interessante que no verso 2 e o verso 3 que diz, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a sua mulher para com o seu marido. Nos versículos 2 e 3, Paulo vai dizer algo muito interessante aqui. Paulo vai falar sobre a importância de entendermos o que é o casamento do ponto de vista bíblico. Primeiro, o casamento é o encontro de um homem com uma mulher. O casamento é heterossexual. Qualquer tipo de forma de casamento que foge dessa condição do homem e a mulher e o homem, está fora do projeto de Deus. Ainda que a sociedade imponha, ainda que a gente ouça falar dessas concessões, a gente sabe, por mais que a gente respeite, por mais que a gente trate com amor, a Bíblia vai apontar que casamento é feito entre um homem e uma mulher. Mas a Bíblia também vai dizer algo interessante, que cada homem deve ter a sua própria mulher e cada mulher deve ter o seu próprio marido. Isso significa que o casamento é monogâmico. A ideia de que o Novo Testamento abre espaço para a poligamia é completamente fora. Porque apesar do Antigo Testamento ter essa prática, no Novo Testamento, a igreja observada pelos diversos ensinos vai mostrar que o ideal do cristão, a nova perspectiva de família do ponto de vista da aliança de Jesus, é uma família monogâmica. Então, um homem ter mais de uma mulher ter mais de um homem, não é o ideal de Deus para o casamento. Uma terceira coisa interessante aqui que a gente observa é a questão da mutualidade. Como Deus coloca homens e mulheres com direitos iguais. Você vai ver que, embora as posições sejam diferentes, Deus tenha colocado o homem como líder da sua casa. Isso você vai ver em Efésios capítulo 5. Você vai ver que no que se refere a direitos, homens e mulheres têm os mesmos direitos. Eles são tratados sobre a mesma dignidade. Tanto o homem tem direito em relação à sua mulher, como a mulher tem direito em relação ao seu marido. Do ponto de vista judaico, isso era uma novidade, porque os judeus, eles acreditavam piamente que o homem tem direito ao corpo da mulher, mas a mulher não tinha direito ao corpo do homem. Os direitos não eram iguais. Mas na perspectiva de Paulo, na perspectiva bíblica, ambos têm o mesmo direito. E aqui há algo interessante. Veja que Paulo está dizendo
que o celibato, essa questão de decidir não se casar, de decidir ficar só, é uma decisão e não uma obrigação. Porque no versículo 2 diz, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e deve ter o seu marido. Ou seja, Deus não impõe a ninguém a obrigação do celibato. Isso é algo interessante porque você conhece, você sabe que tem igrejas cujo sacerdote não pode ter esposa, não pode se casar. Isso é uma imposição da igreja, mas veja, por conta dessa imposição da igreja, e nem sempre é um dom que essa pessoa recebeu, porque o celibato é um dom. Algumas pessoas receberam esse dom. Receberam porque decidiram dedicar as suas vidas exclusivamente ao Evangelho, e outras porque receberam, então, de Deus a capacidade de não desenvolverem a sua sexualidade. São pessoas que não têm desejos sexuais, são pessoas cuja essa parte da vida delas, elas não sentem necessidade de estar com um homem, com uma mulher, então elas não são obrigadas a casar, elas não são obrigadas a ficarem solteiras, mas também não são obrigadas a casar. E aí esse celibato obrigatório acaba gerando uma série de problemas, porque pessoas que não receberam um dom, pessoas que não domesticaram a sua sexualidade, não podem viver no celibato. O texto diz, por causa das imoralidades sexuais, temos que casar. O que é que está querendo dizer a respeito disso? Que o casamento é a resposta de Deus para o impulso sexual do homem. Isso do homem e da mulher. Isso significa que Deus criou o casamento para que o homem e a mulher pudessem satisfazer legitimamente a sua necessidade sexual, sem que isso lhe traga culpa, sem que isso lhe confira algum tipo de pecado. Por isso o casamento, ele santifica a sexualidade. A gente costuma dizer, meus irmãos, que o sexo fora do casamento, a fornicação, é pecado. O sexo antes do casamento, quer dizer, o sexo antes do casamento, a fornicação, é pecado. O sexo fora do casamento, o adultério, é pecado. Mas o sexo no casamento é uma bênção. Inclusive, não só uma bênção, como também uma recomendação. Olha que interessante. Se por um lado a Bíblia recomenda que solteiros não tenham relações sexuais e que casados não tenham relações sexuais fora do casamento, a mesma Bíblia também condena que pessoas casadas deixem de ter relações sexuais. Pessoas casadas deixem de se abstenham das relações. O texto diz que nenhum de nós tem o direito de fazer isso, exceto em 3 ocasiões, ou com 3 hipóteses que eu vou trabalhar aqui no texto. Mas veja só, como questão preliminar. Então, o texto vai nos ensinar que o casamento é monogâmico, o casamento é heterossexual, o celibato não é obrigatório, é uma possibilidade, e algumas pessoas receberam esse direito. E que tanto homens como mulheres têm o mesmo direito no que diz respeito à sexualidade. Então, o homem tem uma dívida sexual para com a sua esposa e a sua esposa tem uma dívida sexual para com seu marido. Quando eu uso a expressão dívida sexual, pode parecer uma coisa assim meia ruim, né? Puxa, eu tenho uma dívida sexual. Mas veja, quando a gente constrói um casamento baseado no amor, baseado na confiança, baseado na cumplicidade, essa dívida não é uma dívida, é um prazer. Né? Cumprir esse princípio do casamento, cumprir essa etapa do casamento é uma bênção. Né? Eu falo com muitos casais aqui que estão me ouvindo nesse momento, como é abençoador e abençoado para o casamento, a sexualidade, como é um presente de Deus para o casamento. Mas veja, há uma mutualidade de direitos. E aqui é claro que a gente não vai se aprofundar muito na questão da sexualidade, porque não é o nosso tema central, mas aqui quando fala da mutualidade da satisfação sexual, é bom que você entenda que no casamento nós não só temos o direito de cobrar o sexo, mas também temos o dever de proporcionar satisfação sexual. Muitas pessoas nas igrejas não são ensinadas que no casamento não basta apenas praticar sexo. Nós precisamos dar e proporcionar ao cônjuge a satisfação sexual. Isso significa que eu preciso aprender, que a minha esposa precisa aprender, que a gente precisa aprender maneiras e formas da gente aperfeiçoar a nossa sexualidade, porque isso é algo que abençoa o casamento. Portanto, é direito da minha esposa ter satisfação sexual e é meu direito ter satisfação sexual. Entretanto, essa satisfação sexual só pode ser satisfeita no casamento. Qualquer
pessoa que satisfaz-se sexualmente fora da estrutura do seu casamento está numa relação sexual autodestrutiva, está numa relação sexual imprópria, ilegítima do ponto de vista da Escritura. Nos versículos de número 4 e 5, Paulo vai aprofundar um pouquinho mais a respeito dessa questão da sexualidade no casamento. Ele diz o seguinte: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma que o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois se unam de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio, ou algumas versões dizem pela sua incontinência. É interessante que o sexo, a prática sexual, era recomendada na Escritura como um meio de preservar o casamento, como um meio de abençoar o casamento. Todo casamento que não tem relações sexuais frequentes, que há um espaçamento muito grande entre uma relação e outra, é um casamento vulnerável. Paulo vai dizer que a abstinência sexual, o afastamento sexual entre o cônjuge só pode acontecer em 3 hipóteses. Primeiro, quando há mútuo consentimento. Nenhum cônjuge pode chegar e dizer assim: mulher, eu decidi que no próximo mês a gente não vai ter relação sexual porque eu quero me dedicar às coisas de Deus ou porque eu quero fazer tal coisa. Ou a mulher chegar para o marido e dizer assim: olha, a partir desse mês, desse dia até o próximo mês a gente não vai ter relação porque eu vou me dedicar às coisas de Deus, vou me dedicar a isso. Não existe essa possibilidade, porque você não tem direito de tomar decisões na área sexual sozinho quando você é casado. Então, fazer chantagem usando a sexualidade é pecado. Uma mulher que se vale, por exemplo, da abstinência sexual para punir o marido por qualquer uma questão, ela está, do ponto de vista bíblico, ela está prejudicando o seu relacionamento. Além disso, perceba que o texto diz que primeiro tem que ter mútuo consentimento e segundo, por pouco tempo. É interessante que a palavra tempo que aparece aí não é cronos, é a palavra kairos. Interessante que esse tempo, por pouco tempo, se refere a uma ocasião específica. Esse tempo não é o tempo cronológico de um dia, um mês, uma semana. É o tempo no sentido de propósito, ou seja, eu só posso me abster da relação sexual quando eu tenho um propósito acordado com meu esposo ou por alguma circunstância. Às vezes uma enfermidade, às vezes uma questão que tem para resolver, às vezes uma circunstância. Depois que acaba essa circunstância, depois que acaba esse período, o casal deve voltar, então, à regularidade das relações sexuais. E por quê? Porque diz o texto que se isso não acontecer, se não houver essa regularidade da sexualidade, o diabo vai tentar por falta de domínio próprio. Já eu vou falar sobre isso. A terceira hipótese é para se dedicar à oração. Muitas pessoas deixam de ter relações sexuais porque estão magoadas, porque estão com raiva, ou porque estão querendo punir o cônjuge. Qualquer uma dessas hipóteses que me leva a deixar de ter uma relação sexual, a não ser para me dedicar às coisas de Deus, a não ser por um propósito específico que diz respeito à área espiritual, eu não tenho consentimento da Escritura para fazer isso. E quando eu faço isso, eu estou prejudicando meu casamento. Parece ser uma coisa muito absurda o que eu estou dizendo para algumas pessoas, especialmente para algumas mulheres, mas deixa eu te lembrar que quando uma área do seu casamento, e agora eu vou falar como terapeuta, como uma área do seu casamento não está bem e você acaba punindo essa pessoa, ou acaba pegando uma área que, às vezes o sexo é uma área que está boa no seu casamento, mas porque a comunicação não está bem, porque outras áreas não estão bem, você corta a relação sexual para poder punir a pessoa por outra área. Sabe o que você gera? Você gera problema em 2 áreas. Aquela área que seria a área de satisfação, aquela área que poderia abençoar o seu casamento, que poderia trazer unidade, porque cada vez que um casal tem uma relação sexual prazerosa, o corpo libera ocitocina. Ocitocina é um hormônio que gera a liga emocional no casal.
Cada vez que você tem uma relação prazerosa com seu marido, a liga emocional entre vocês dois se fortalece. O desejo, a vontade de estar junto, a parceria se fortalece. Quando você está passando por alguma dificuldade, você corta a relação sexual, você deixa de produzir ocitocina. Você está prejudicando, inclusive, a liga sexual, a liga emocional do seu casamento. Isso torna a resolução de um problema mais difícil, isso torna a raiva mais intensa, isso torna a mágoa mais evidente. Por isso, tome cuidado quando você escolhe essa opção, porque além de ser uma opção não recomendada pela Escritura, é uma opção que, do ponto de vista terapêutico, prejudica demais o relacionamento, torna o clima da casa muito ruim. E veja, há uma preocupação de Paulo em relação à questão da abstinência sexual por conta da tentação do inimigo. Veja que Paulo vai dizer, para que o diabo não vos tente pela incontinência ou por falta de domínio próprio. O que é isso? À medida que a gente vai ficando sem as relações sexuais, o nosso domínio próprio vai se enfraquecendo. A capacidade de a gente dizer não às tentações, às ofertas vão diminuindo. Porque à medida que a pessoa vai aumentando a sua necessidade, mais difícil vai ser lutar contra a infidelidade, mais difícil vai ser lutar contra as tentações, lutar contra a pornografia, lutar contra essas inclinações que o diabo vai estar trabalhando. Portanto, toda vez que você decide deliberadamente estar se afastando sexualmente do seu cônjuge, você está abrindo brecha para que o inimigo trabalhe no seu casamento, para que o inimigo gere tentações, para que o inimigo gere embaraços. E depois isso pode gerar um grande problema. Então, ter relações frequentes, ter uma vida sexual saudável dentro do casamento é uma maneira de você preservar o seu casamento, de você trazer essa união, essa unidade e estar blindando o seu casamento de muitas armadilhas que o inimigo está planejando para o seu casamento, porque ele sabe da sua fraqueza, ele sabe da sua necessidade e ele vai trabalhar na área onde você é vulnerável, naquilo em que você é mais fraco e no momento onde você estiver mais aberto ou mais propenso à queda. Então tome cuidado com isso. O texto também vai dizer, meus irmãos, dando continuidade a isso, que nos versículos seguintes, a respeito da possibilidade da separação. O verso de número 10 e 11 vai dizer algo interessante. Vai falar sobre a duração do casamento. Versos de número 10 e 11 diz assim: aos casados eu dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não separe do seu marido. Mas se eu fizer que permaneça sem se casar, então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Interessante, meus irmãos, o propósito de Deus com o casamento. Nós vivemos num tempo onde o divórcio se tornou algo comum. Sempre foi comum no mundo antigo, sempre foi comum entre as pessoas que não conhecem a Deus. Mas nós estamos vivendo num tempo onde o divórcio tem se tornado comum na igreja, tem se tornado comum entre os servos de Deus. E os motivos pelos quais os crentes estão se divorciando são os mais diversos possíveis. A respeito de incompatibilidade, de questões de convivência, de questões de personalidade, de problemas financeiros e tantas outras coisas. Deixa eu te lembrar que o propósito de Deus com o casamento é que nós fôssemos uma metáfora, uma expressão do relacionamento entre Cristo e a igreja. Esse relacionamento é uma aliança que não se quebra, é uma aliança contínua. Portanto, na visão de Deus, o casamento é para ser uma metáfora entre esse relacionamento. Ou seja, na visão de Deus, o casamento é para ser algo duradouro, é para ser algo que dura a vida inteira. É óbvio que o casamento não ultrapassa a questão da vida, como ensina, por exemplo, a doutrina dos Mormons, que você está ligado a uma mulher até na outra vida. Não é verdade. O texto diz que nosso compromisso vai até enquanto a gente viver, tanto é que as pessoas que estão viúvas estão livres da aliança que fizeram com seus cônjuges. Mas olha o que Paulo diz, que aqueles que são crentes e que são casados, o mandamento que o Senhor dá, e aí quando ele diz assim, não digo eu, mas digo o Senhor, ele não está se referindo ao fato de que algumas coisas vêm da cabeça dele, outras coisas vêm de Deus. Até aqui eu abro um parênteses para lembrar que isso é um equívoco de interpretação, um equívoco hermenêutico. Achar que quando Paulo diz assim, isso digo eu, não o Senhor, Paulo está dando uma opinião própria, não inspirada pelo Espírito Santo.
Se você já ouviu alguém fazer qualquer tipo de interpretação dessa natureza, essa pessoa provavelmente precisa voltar a estudar teologia. Porque o que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz assim, isso diz o Senhor, ou isso digo eu, não o Senhor, ele se refere às palavras de Cristo sobre esse assunto. Então o que Paulo está dizendo? Sobre questão de crentes se separar, de pessoas que conhecem a Deus se separar, eu não preciso dizer nada, o Senhor já disse. E olha o que ele disse lá em Mateus capítulo 19, verso de número 8, a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Portanto, o nosso propósito como igreja de Jesus, nosso propósito como servos de Deus, é que a gente cumpra o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Que no nosso casamento seja uma expressão da aliança entre Cristo e a igreja. Que as pessoas possam ver a gente honrando o casamento, honrando os votos. Veja, se nem a gente que é crente honra a instituição de Deus, como a gente pode ser espelho, como a gente pode ser referência para o mundo? Cada vez que a igreja está aumentando a sua quantidade de divórcios, está se separando dos seus cônjuges, a igreja está mostrando para o mundo que nem mesmo nós honramos a aliança, honramos a instituição que Deus deu. Isso é muito grave, porque não é só a questão do propósito com o qual Deus criou, não é só o fato de que Deus odeia o divórcio, como diz lá, ou repúdio, como algumas traduções dizem, como diz lá em Malaquias 2,16, ou que Deus uniu, que Deus não uniu, não separe o homem. A ideia de que Deus é contra o divórcio, isso é fato, porque não é propósito de Deus. Mas deixa eu te lembrar que não é só o divórcio que Deus é contra, Deus também é contra uma instituição, um casamento infeliz, um casamento onde as pessoas se agridem, um casamento onde as pessoas não vivem bem, porque tanto o divórcio quanto o não viver bem reflete uma quebra do propósito pelo qual Deus criou o casamento. Por isso é importante você perceber que há muitas pessoas que dizem, eu não me separei, então estou bem com Deus, mas vive mal com seu cônjuge. Você não está vivendo, honrando a Deus como deveria no seu casamento. Porque honrar o casamento não é só não sair dele, é fazer dele algo próximo daquilo que Deus idealizou. Que o casamento seja fonte de vida, que o casamento seja uma bênção, que o casamento seja um lugar onde as pessoas possam ver essa representação metafórica entre Cristo e a igreja, o marido amando a esposa, entregando a ela a sua própria vida, a esposa reverenciando o seu marido, respeitando o seu marido, e essa relação mútua de amor e respeito gerando uma relação prazerosa, uma relação harmônica, uma relação abençoadora. Portanto, deixa eu te dizer que se você é crente, mas você vive um mau casamento, não pense que o seu casamento está honrando a Deus apenas porque você se permanece no casamento. Honrar o casamento não é só permanecer nele, mas é fazer dele próximo àquilo que Deus projetou. Isso é um testemunho. Portanto, para os crentes, para as pessoas que servem a Deus, o divórcio deveria ser uma palavra riscada do dicionário. Deveria ser, não diria a última hipótese, mas deveria ser algo do tipo que a gente precisa entender que o divórcio não é alternativa. Deus não colocou o divórcio como alternativa. O divórcio é sempre uma expressão da dureza do coração, é sempre uma ruptura do projeto de Deus. Cada pessoa que entra pelo caminho do divórcio vai experimentar um tempo de sofrimento, um tempo de reconstrução muito dolorosa da sua vida. É óbvio, meus irmãos, que quando eu estou falando aqui defendendo o casamento em relação ao divórcio, eu não estou me referindo a casais, por exemplo, cuja vida está em perigo, pessoas que são agredidas e tantas outras coisas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa condição da separação. Mas deixa eu te lembrar que o propósito de Deus, meus irmãos, é que o casamento seja indissoluto, que o casamento seja uma aliança que a gente honre ao longo da vida. E isso é honrar a Deus, isso é ser uma expressão do Evangelho, isso é pregar o Evangelho com a nossa casa, com a nossa vida, com o nosso casamento. Portanto, temos que levar a sério. Por isso que a solução para o casal cristão que estão passando por problema é buscar solução, é buscar um tratamento terapêutico, é buscar um aconselhamento. Não é abrir as portas do divórcio, porque isso vai gerar muito mais problema do que resolver as questões. A verdade, meus irmãos, é que nós vivemos na cultura do descartável. Hoje, tudo aquilo que na nossa casa não serve mais, a gente vai, joga fora e compra um novo. Mas não pode ser assim com os relacionamentos, não pode ser assim com as pessoas com quem criamos uma aliança.
E muitas vezes nós não honramos a aliança que Deus fez, mas Deus honra a sua aliança. Deus honra a aliança que fez conosco. E Deus leva muito a sério essa questão da aliança. Por isso que Paulo diz a respeito dos cristãos: meus irmãos, eu não digo eu, mas diz o Senhor, que se você é crente, casado com um crente, e você está num casamento, que você não se separe. E interessante que o texto vai dizer, meus irmãos, que se separar, não se case de novo. E aqui tem uma questão interessante, porque algumas pessoas vão dizer: puxa vida, então quer dizer que se eu me separei de uma pessoa, eu não tenho direito de casar de novo. Veja, a ideia aqui não é no sentido radical, assim como muitas pessoas estão vendo. A ideia aqui, ela é muito mais pastoral, ela é muito mais terapêutica. Por quê? Porque o que Paulo está dizendo é o seguinte: muitos cristãos, se são cristãos, se os dois são cristãos, muitas vezes o relacionamento não está dando certo, eles se separam por um tempo. Esse tempo precisa ser um tempo para se refletir, para se tratar, um tempo, quem sabe, para buscar aconselhamento, para que haja a possibilidade de um retorno. O que Paulo está dizendo é que ao se separar, não se case. Para quê? Para que haja a possibilidade de você se arrepender, de você crescer, de você tratar coisas em você, para que você para que a possibilidade da restauração seja possível. Então a ideia de não se casar é a ideia de se tratar para que esse retorno seja possível, para deixarem aberto, para que esse casamento não se dissolva, para que esse tempo que vocês estão separados seja um tempo de reflexão e que leve vocês ao perdão, que leve vocês a crescerem, a amadurecerem, para que haja possibilidade de voltar. Deus sempre vai trabalhar nesse sentido. Como diz o pastor Lucinho, uma vez falando sobre esse assunto, eu achei interessante. Ele diz que muitas vezes nós sepultamos o morto ou nós sepultamos o doente antes dele morrer. Às vezes é assim que acontece. Muitas pessoas sepultam um casamento quando Deus ainda não decretou o fim, quando ainda existe possibilidade. Muitos problemas, a maioria dos problemas que nós enfrentamos como casal, pode ser resolvido quando a gente aprende a conviver com conhecimento, com tratamento de questões sobre nós, com ajustes que são feitos. Eu mesmo sou terapeuta, eu lido com casais, com crises. Meus irmãos, quantas dezenas e dezenas de casais que estavam à beira do divórcio foram restaurados, porque aprenderam a conviver, aprenderam a lidar com o seu próprio gênio, aprenderam a buscar o caminho do perdão. Por isso eu digo para você que me ouve, que você que é crente e você está passando por dificuldade, procure ajuda. Deus tem restauração para o seu casamento, Deus tem restauração para a sua vida. É óbvio que existem exceções, existem casos que eu vou tratar aqui daqui a pouco, mas não busque o divórcio como uma solução, porque o divórcio não é solução, pelo contrário, toda vez que você abre a porta do divórcio, você enfraquece todas as outras possibilidades. Você torna todas as outras alternativas muito menores quando a porta do divórcio está aberta. Mas quando você fecha a porta do divórcio, Deus então te dá opção, Deus te dá possibilidade, te dá pessoas para poder te ajudar. Tá certo? Então a ideia aqui, meus irmãos, é que se porventura um crente se separar, não se envolva com outro relacionamento, procure trabalhar, porque quem sabe Deus não possa até restaurar o seu relacionamento nesse sentido que o texto está dizendo. Também é importante a gente observar que Paulo, nos versículos 12 em diante, Paulo vai falar sobre a relação do casamento com o não crente. Como é que funciona? Veja, na época de Paulo aqui especificamente, havia uma dúvida. Eu me converti, mas eu sou casado com uma pessoa não convertida. O que eu devo fazer? Eu estou num casamento misto, num casamento entre luz e trevas, num casamento onde eu estou na igreja e a pessoa não está. Como eu devo agir? Como eu devo lidar? E algumas pessoas ensinavam: olha, você sendo crente, você deve se separar do não crente e casar com uma pessoa cristã. Deixa eu te lembrar de algo muito importante aqui que Paulo ensina. Paulo ensina o seguinte: a conversão não nos tira ou não nos isenta das nossas obrigações sociais. Quando nós nos convertemos, se nós estamos casados, se uma pessoa está casada com um não crente e ele se converte, isso não lhe dá o direito de separar dessa pessoa.
Pelo contrário, lhe dá o direito de ser um instrumento de bênção para essa pessoa, de ser um instrumento pelo qual essa pessoa pode chegar ao Evangelho. Veja que, do ponto de vista de dois cristãos, a ordem é que não se separe. Mas do ponto de vista de um cristão casado com um não cristão, só existe uma condição de separação. Se a parte que não é crente, se o que não é cristão, se ele quiser se separar, então você estará livre. Porque olha aqui que diz o texto no versículo de número 13 e 14. Diz assim: se a mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não divorcie. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o crente se separar, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para viver em paz. Então, o que o texto está dizendo? Que se a pessoa se converte e a outra pessoa não quer mais conviver com você porque você é crente, não quer mais te respeitar porque você é crente, está vivendo na imoralidade sexual, está vivendo traindo você, ou tá vivendo uma vida totalmente promíscua justamente porque você é cristã, então você tem o direito dessa pessoa querendo ir embora, essa pessoa tem o direito de sair, você tem o direito de reconstruir sua vida. É o que o texto nos ensina, que a Bíblia nos ensina. Mas se essa pessoa que não é crente, ela decide ficar com você, ela não quer se separar, ela não cometeu adultério, ela quer manter esse relacionamento com você, a tua religião, o fato de você ser convertido, não tira de você o direito ou o dever de honrar a aliança que você fez diante de Deus. Até porque Paulo dá pelo menos 3 razões pelas quais um cristão que é casado com um não cristão não deve se separar. Primeiro, porque o cristão santifica o não cristão. O que significa isso? Não quer dizer que você, sendo crente, você salva o seu marido não crente ou a sua esposa não crente. Não é isso que diz o texto. Mas a ideia de santificado aqui significa que, por você ser cristão, a sua casa vai ser abençoada. Deus vai abençoar a sua família por meio de você. As bênçãos de Deus vão entrar na porta da sua casa por meio da sua vida. E é óbvio que o seu marido vai desfrutar. É óbvio que a sua esposa, que não é crente, vai desfrutar da bênção do Senhor que repousa sobre você. Deus vai abençoar a sua vida e vai abençoar a sua casa por meio da sua vida. Portanto, o marido que é descrente é abençoado por Deus por causa do marido crente. Então ele é santificado no sentido de ser alguém que Deus abençoa por conta da presença do crente, porque o crente vai orar por ele, o crente vai abençoar a vida dele, sua casa será uma casa diferente, ainda que ele continue na impiedade dele, a sua justiça, o evangelho, o seu testemunho vai abençoar a sua casa. A segunda razão pela qual um crente não deve se separar do não crente, se esse não quiser, é porque os seus filhos são abençoados. A relação que você tem com essa pessoa, mesmo que você tenha um filho com essa pessoa, o seu filho vai ser abençoado, o seu filho é a herança do Senhor, o seu filho está debaixo da promessa da bênção de Deus por sua causa, por conta de você. Você veja, por exemplo, Timóteo é um exemplo. O pai era grego, mas a sua mãe era judia. Eunice e Lode lá, aquelas mulheres, eram mulheres abençoadas que abençoaram a vida do seu neto, abençoaram a vida dos seus filhos. Então veja, quando você é uma pessoa cristã, ainda que você conviva com uma pessoa não cristã, você abençoa a sua família. E a terceira razão é porque você pode ser instrumento de salvação dessa pessoa. No verso 16 diz, será que você... Quem sabe, mulher, você não pode salvar o seu marido? Quem sabe ele não pode ser resgatado? 1 Pedro capítulo 3, do versículo 1 a 3, Pedro dá uma instrução às mulheres, dizendo que as mulheres que são casadas com pessoas não cristãs, essas mulheres podem ganhar os seus maridos até sem palavras, pelo testemunho, pela maneira como lidam, pela maneira como falam, pela maneira como se portam. Então, existem essas 3 possibilidades. Você abençoa seu marido não crente, seus filhos serão abençoados por intermédio de você e, por fim, você pode ser instrumento de salvação do seu cônjuge quando ele não é cristão. Agora, eu quero abrir um parênteses aqui. O texto está dizendo a respeito de pessoas que já são casadas antes de se converterem.
Por quê? Porque essa palavra ela não é direcionada a pessoas que são cristãs e que decidem casar com pessoas não cristãs. Porque nesse caso, nós temos um outro texto, que é 1 Coríntios capítulo 6, que fala que a gente não pode se prender a um jugo desigual. Portanto, o que o Paulo está tratando no capítulo 7 são pessoas que já eram casadas e que um dos dois se converte e agora convive com o outro que não é crente. O Paulo não está tratando aqui a respeito de crentes, pessoas da igreja, que escolhem casar com pessoas não crentes. Se esse é o seu caso, se você está indo nessa direção, saiba que você está cometendo um ato de desobediência, porque não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a luz precisa casar com a luz, e muitas dessas pessoas aqui, embora o texto bíblico fale para não se separar, mas veja, é muito difícil a vida dessas pessoas, é muito difícil conviver com uma pessoa que não professa a mesma fé. Então, lembre-se, se você que é cristão, você deve casar no Senhor com alguém separado por Deus, obedeça a palavra. E veja, eu não acredito num casamento plenamente abençoado quando começa quebrando um princípio claro da Escritura. Então não é uma questão de pagar o preço, é uma questão de obediência. Portanto, a pessoa que é cristã, inclusive Paulo vai dizer que tanto as viúvas quanto as virgens, se elas quiserem casar, que elas casem no Senhor. O que é isso? Que elas escolhem pessoas crentes para casar. Então, veja, se pessoas cristãs tem tanta dificuldade, a gente tem uma luta convivendo com pessoas cristãs no casamento, quanto mais conviver com uma pessoa que não é crente, conviver com uma pessoa que não professa a mesma fé, que não tem o temor de Deus, é um desafio gigantesco. Portanto, não caia nessa. Paulo está dizendo aqui a respeito de pessoas que já eram casadas quando se converteram, e não de pessoas crentes que decidem casar com incrédulos. Muito bem, o texto vai dizer a respeito da separação. Pastor, a separação é possível? É possível a separação do ponto de vista bíblico? Deixa eu dizer, é claro que o meu assunto aqui não é necessariamente a questão do divórcio. Eu poderia, quem sabe, fazer uma live, eu quero fazer, aliás, vou fazer uma live interativa sobre esse assunto, porque eu quero responder perguntas a respeito disso. Mas essa mensagem aqui, eu vou me ater apenas ao capítulo 7 aqui, porque esse assunto é muito amplo e não vai dar tempo da gente esgotar ele. Então, no capítulo 7 aqui, o que Paulo nos ensina sobre a separação? Primeiro, em relação a dois crentes. É possível essa pessoa se separar? O crente pode se separar. Veja, poder é uma coisa, dever é outra. O cristão pode se separar, mas ele não deve se separar. E quando ele se separar, veja, ele deve observar aquilo que a Bíblia nos ensina em Mateus 19, que nenhum cristão deveria se separar do outro cristão, a não ser que fosse por a cláusula de exceção, que inclusive na Confissão de Westminster tem duas cláusulas de exceção que são observadas pelos presbiterianos. Uma das cláusulas é a questão da imoralidade sexual, e aí entraria o adultério. E a outra cláusula que daria direito ao divórcio seria quando você convive com um descrente, e o descrente te abandona, né? Seria o abandono do descrente. E a terceira seria, ruptura seria com a viuvez. Isso aí não tem nenhum problema de interpretação, a maioria das pessoas entendem isso numa boa. Mas vamos pensar nessa questão da cláusula de exceção. Quando a Bíblia fala que o crente, sendo cristão, pode se separar em caso de adultério, isso não é um mandamento. Você não precisa se separar porque houve um adultério, porque houve uma traição, mas você pode. Você pode não significa que você tem que se separar. A separação sempre acontece por conta de uma dureza do coração. É óbvio que existem casamentos onde a traição não é uma coisa pontual. Existem casamentos onde a traição é um estilo de vida. O cônjuge decidiu ser infiel, o cônjuge decidiu sucessivamente cometer traições, então não foi um ato específico, um ato esporádico do qual ele se arrepende. Nesses casos, a Bíblia recomenda que você se separe. Mas havendo então a possibilidade de perdoar, havendo a possibilidade de querer a restauração, você pode perfeitamente restaurar o seu casamento. Não é porque houve uma traição que o casamento não vai continuar ou que não deve continuar. Não, você pode continuar. Você tem a opção, é claro, de romper com esse relacionamento, mas esse relacionamento pode continuar, não é um mandamento. No caso de
uma pessoa, o que a Bíblia recomenda? Que uma pessoa que se separa por conta de adultério, em Mateus capítulo 19, essa pessoa que adulterou não teria o direito de casar de novo. Ao passo que a outra parte, a parte inocente, poderia ter direito, existe uma abertura para que essa pessoa case de novo. É claro que essas interpretações carecem um pouco mais de aprofundamento, porque a gente tem linhas interpretativas diferentes, mas no básico é isso que o texto bíblico vai dizer lá. A gente pode aprofundar um pouco mais numa outra oportunidade, mas em tese seria isso. Um segundo caso para a separação seria a questão de um crente com um não crente. E aí o não crente querendo ir embora, a pessoa crente estaria livre dessa obrigação. Nos versos 25 a 40, Paulo vai falar a respeito de dois grupos. Paulo vai falar a respeito das virgens e Paulo vai falar a respeito das viúvas. Ou seja, Paulo vai dizer que o ideal para que essas pessoas que são solteiras, essas pessoas que não têm relações ou que não tiveram relações, que elas fiquem assim. Tanto quem está viúva, ele diz, melhor que não case. E as que estão solteiras, ou solteiros, é melhor que não case. Vamos entender o que Paulo está querendo dizer aqui, porque algumas pessoas vão acreditar que Paulo não gostava desse negócio de casamento, mas não é verdade. Na verdade, nós não sabemos a verdadeira condição de Paulo. Existem três possibilidades sobre a questão de Paulo, a questão conjugal, ou a questão, essa parte do relacionamento conjugal de Paulo. Uma possibilidade é que Paulo seja viúvo, que ele tenha perdido a sua esposa. Uma segunda possibilidade é que a mulher de Paulo, a esposa de Paulo, tenha deixado ele por conta da conversão. Por ser membro do Sinédrio, provavelmente ele tinha que ser casado. Então essa tese de que ele era solteiro é muito fraca, por conta até da condição de que para ser um fariseu, e era visto, a pessoa solteira era vista pelo fariseu com maus olhos, porque o ideal de Deus é o casamento. Inclusive na cultura judaica, o casamento é obrigatório, não é opcional. Não casar é pecado, é um ato de desobediência. Então provavelmente para Paulo ser um fariseu, ele era casado. E aí a gente não sabe se ele era viúvo, ou se a esposa dele deixou. A verdade é que quando Paulo escreve sobre questões do casamento, ele escreve com conhecimento de causa. Isso significa que Paulo fala de algo que ele conhecia bem. E aí o que Paulo diz sobre ficar solteiro? Paulo leva em consideração pelo menos duas coisas. Primeiro, as circunstâncias. O tempo em que Paulo estava escrevendo, a igreja estava debaixo de perseguição. Os judeus estavam perseguindo a igreja. A cidade de Jerusalém estava sendo ameaçada de ser destruída por Roma. Muitas coisas estavam acontecendo. E ser casado num período de transição, num período de ameaça, num período de guerra civil, num período de dificuldade, era uma desvantagem. Pense, por exemplo, numa guerra, você ter que sair com a sua mulher, os seus dois filhos, isso atrasaria, isso tornaria essa situação ainda mais agravada. Pense, por exemplo, numa mulher com seus filhos perdendo o marido por conta da violência dos romanos, ou por conta de uma invasão, por conta da destruição, ou por perseguições que haveriam de acontecer. Pense, por exemplo, Paulo. Paulo vai dizer o seguinte: vocês que são solteiros, se vocês puderem, se vocês perceberem que receberam o dom para isso, porque ele não fala que todas as pessoas devem seguir esse passo, ou esse caminho do celibato, de ficar solteiro, apenas aqueles que receberam de Deus esse dom. E é interessante que tanto o casamento quanto o celibato, no capítulo 7, é um dom de Deus. O que é um dom de Deus? É o dom, a palavra carismata, é a mesma palavra usada para o dom de línguas, o dom de profecia, o dom de cura. Ou seja, algumas pessoas não receberam o dom para casar. E algumas dessas pessoas se casam e depois trazem essa infelicidade para o casamento, porque não têm o dom de casar. Outras pessoas não têm o dom de serem solteiras e permanecem assim e ficam a vida toda se abrasando com relacionamentos fortuitos. Paulo disse: se você não recebeu o dom para casar, não case. E se você não recebeu o dom para ser um celibato, para ser um solteiro, alguém que se mantém puro sexualmente, então case, para que você não caia no erro. E é interessante que ele diz também que a razão pela qual as pessoas, além das circunstâncias,
que as viúvas e as virgens deveriam ficar como está, é por conta da dedicação às coisas de Deus. Na ideia de Paulo, na escatologia de Paulo, Jesus ia vir em breve. Então não fazia muito sentido você se embaraçar com as coisas do casamento, até porque na visão de Paulo, o casal precisa cumprir ou precisa levar em conta a sua família. E aqui há um princípio importante: se você é cristã, se você é uma mulher cristã e você passa mais tempo na igreja do que no seu lar, você está errada do ponto de vista da Escritura. Você deve cuidar dos interesses da sua casa, você deve cuidar dos interesses da sua família. Olha que Paulo diz, nos versículos 28 em diante, Paulo diz que as mulheres casadas, as pessoas casadas, cuidam das coisas, dos interesses da sua família, ou seja, deixar a minha casa para estar o tempo todo, o dia inteiro na igreja, é algo que a Bíblia não recomenda. Agora, se você se sente vocacionado para isso, se você se sente que recebeu de Deus essa vocação, não tem interesse de casar, você não é obrigado a casar, você pode se dedicar integralmente à obra do Senhor. Pense, por exemplo, como seria difícil a vida de Paulo se Paulo fosse casado. O tempo todo viajando, o tempo todo sofrendo apedrejamento, privações, tantas dificuldades. Imagine se Paulo tivesse casado, imagine se Paulo tivesse filhos, ele não poderia se dedicar. Por isso que Paulo disse: se você recebeu de Deus esse dom e quer permanecer nesse caminho de estar se aprofundando nas coisas de Deus, então é melhor que você não case. Mas se você não recebeu de Deus esse dom, é melhor você casar do que se abrasar, do que arder em desejo. Tem pessoas que não casam, mas vivem na imoralidade, vivem na fornicação, vivem cometendo adultérios porque se relacionam com homens e mulheres casados. Não faça isso. Se você é alguém que não se contém na sua sexualidade, o melhor lugar para que você possa conter esse seu ímpeto sexual de maneira legítima é o casamento. Então o casamento é a resposta de Deus para a nossa necessidade sexual. E eu termino colocando 4 coisas aqui importantes para a gente orar. Primeira coisa de tudo é que o casamento não é para todos. O que fica claro aqui no texto? Primeiro, casamento não é para todos. Você não é obrigada a casar. Você não é obrigado a casar. Interessante, meus irmãos, eu vejo como um pastor uma pressão muito grande nas irmãs, nos irmãos que são solteiros, ou que são viúvos, ou que são divorciados. Não, você tem que casar de novo, você tem que... Você não é obrigado a casar. A lei judaica, a ideia dos judeus era que o casamento é obrigatório, mas isso não é uma imposição bíblica, tá certo? Você tem o direito de fazer da sua vida, do ponto de vista da conjugalidade, o que você achar que é melhor. Se você quer ser uma pessoa solteira, você vai ser feliz. Não é o casamento que traz felicidade. Não é ser solteiro também que traz felicidade. A felicidade tem a ver com o fato de você ser feliz com o que você é, sendo solteiro ou casado. Portanto, o casamento não é para todos. Paulo deixa claro aqui, algumas pessoas receberam o dom de se casar. Outras pessoas receberam o dom de não se casar, ou seja, ele não tem essa necessidade, ele não tem esse ímpeto sexual, ele consegue lidar com a sua sexualidade sem nenhum problema. Então você, meu irmão e minha irmã, muitas vezes atormentado pela igreja, as pessoas pegam no pé. Que Deus tenha misericórdia das pessoas que ficam, pegando no pé daquelas pessoas que são membros da nossa igreja. Você tem que casar e arrumando pretendentes. Não faça isso. Casamento não é para todos. O casamento é uma opção, é um estilo de vida. É óbvio, meus irmãos, que Deus estabeleceu o casamento. Existem vantagens de ser casado? Claro que sim. Existem algumas coisas que nós vamos viver no casamento? Sim, mas o casamento não é obrigatório. Não existe uma imposição, não existe um mandamento da parte de Deus que todos têm que casar, até porque algumas pessoas não receberam esse dom para isso. O segundo princípio que eu quero deixar claro aqui é que casais crentes com problemas devem buscar solução e não divórcio. Se você é crente, você está vivendo com dificuldades com seu esposo, com a sua esposa, não pense em divórcio. O divórcio não é um projeto de Deus para vocês, o divórcio não é a alternativa de Deus para a vida de vocês, ainda que vocês escutem
As pessoas dizendo isso, o divórcio não é uma alternativa, o divórcio é uma possibilidade quando não se existe mais alternativa. É necessário haver restauração. A Bíblia sempre aponta o caminho do perdão. Deus pode ressuscitar o que está morto, Deus pode transformar água em vinho, Deus pode restaurar a sua casa. Você precisa primeiro acreditar nisso e começar o processo de restauração. Muitas vezes, acreditando que o problema está no outro, você não muda a sua parte. Portanto, o meu conselho como pastor, como terapeuta que trabalho com casais, é que se você é crente, se você é servo do Senhor, se você quer honrar a Deus, se você quer honrar a Escritura, se você ama e tem compromisso com Deus, se você tem temor de Deus, não se separe. Não se separe, porque esse não é o projeto de Deus para a sua vida, esse não é o ideal de Deus para você. Você pode, inclusive, através de uma crise, de uma dificuldade, ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Deus pode usar você e seu esposo como instrumento de restauração de outros casamentos, porque a sua experiência de crise pode fortalecer, pode te dar autoridade para que você possa abençoar outros casais. E às vezes o diabo está trabalhando para você não ser instrumento na mão de Deus para abençoar outros casais. Portanto, meu conselho de Paulo aqui, é que casais crentes não se separam. E se vocês se separarem, não casem. Abra essa possibilidade, porque quem sabe Deus não possa restaurar e vocês possam voltar a estar juntos de novo. Terceiro conselho que eu dou aqui, como palavra final, lição prática, é: cultive um relacionamento sexual feliz. O texto diz, meus irmãos, que nós precisamos cultivar a sexualidade no nosso casamento. Sexo não é uma coisa qualquer. Meus irmãos, o sexo é uma área muito importante. Desfrute da sexualidade se você é cristão. Meu irmão, desfrute da sexualidade no seu casamento, aprenda o máximo possível, trabalhe as questões, seja uma pessoa que lê, uma pessoa que estuda, uma pessoa que se esforça, seja uma pessoa cuidadosa com seu cônjuge. Nós, meus irmãos, como cristãos, deveríamos ser as pessoas sexualmente mais felizes que existem na face da terra, porque a gente sabe quem criou o sexo foi o nosso Deus, a gente sabe qual é o propósito. E a gente, meus irmãos, tem condições de viver em plenitude. Portanto, cultive essa área, não deixe essa área esfriar no seu casamento. E vocês que são homens cristãos que estão me ouvindo, e você tem problemas, alguma dificuldade na área sexual, vai procurar ajuda, visita o urologista. As mulheres que estão com alguma dificuldade, quem sabe tem que fazer reposição hormonal, fazer uso de hormônios bioidênticos e outras coisas naturais que podem devolver a libido, que podem devolver o ímpeto sexual, mas não deixe morrer essa parte do casamento de vocês, porque é uma parte fundamental. Eu costumo dizer nas minhas palestras que o casamento, que o sexo é a única coisa que distingue o nosso casamento, que faz uma distinção entre casamento dos outros relacionamentos. Afinal de contas, o sexo traz identidade de casal ao homem e à mulher. Sem sexo, meus irmãos, a gente tem uma parceria, a gente tem uma amizade, mas a gente não tem um casamento. Por isso é importante você investir, desfrutar, para que a sua vida sexual seja florescida, para que a sua vida sexual seja abençoada. Casal cristão precisa investir nessa área, porque o diabo tem tentado e tem destruído muitos casamentos por incontinência, por ignorância, por falta de sabedoria, por falta de satisfação sexual nessa área. Então, como cristão, cultive essa área. E por fim, ao se casarem, você sendo solteiro, quando você for casar, solteiro ou viúvo, se você for casar de novo, procure uma pessoa crente. Oh, meu irmão, minha irmã, se você tem a possibilidade de escolher a melhor opção, não escolha a pior. Algumas pessoas colocaram na cabeça que abrindo a possibilidade de ter um cônjuge não crente, você aumenta a sua possibilidade de pretendentes. Deixa eu dizer para você, honre a Deus e Deus vai honrar você. A Bíblia ensina para você não se pôr em jugo desigual, não entre nesse caminho. Eu tenho lidado, meus irmãos, com irmãs, como pastor, eu tenho ouvido tantas histórias de pessoas que passam tantas privações, porque vivem e convivem com cônjuges não crentes. Talvez você ache um ou outro que teve uma história diferente, mas essa não é a regra. Por isso, deixa eu te dizer,
Se você puder escolher, escolha uma pessoa cristã, uma pessoa temente a Deus. Nem sempre um membro de igreja, nem sempre uma pessoa que frequenta igreja é crente. Então é importante que você tenha esse princípio, tá certo? Ao se casar, case no Senhor. E se você recebeu de Deus essa instrução, se você sente que você não foi chamada para casar, ou não foi chamado para casar, glorifica a Deus na sua vida, tá certo? Você pode viver dessa forma. Essa foi a nossa exposição de hoje. Eu te convido a orar comigo nesse instante.